Teos, em busca do Deus único e verdadeiro. Capítulo 1. A crença de Gerardo. Sem dúvidas, o mais reconhecido, memorizado, repetido e amado texto da Bíblia toda é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta crença dos cristãos primitivos, que é a divindade do Filho de Deus, gerado de seu Pai na eternidade, enviado ao mundo, permaneceu incontestável por pelo menos 2 séculos após a morte de Cristo. Mas a partir do 4º século AD, o não gerado, independente, a segunda pessoa coeterna de um Deus triuno emergiu e tomou o seu lugar. A história desta transformação apresenta um histórico marcado de uma evolução mística e filosófica. Aqui é onde a história mudou. A plena e independente divindade de Cristo e a separação da sua pessoa da pessoa do Espírito Santo foram simplesmente os 2 últimos passos da implantação da doutrina da Trindade, totalmente contrária à teologia cristã dominante daquele tempo, tornando-se assim uma bifurcação histórica. Mesmo hoje, a crença dos apóstolos num Deus verdadeiro e no Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, era rastreável pela história, por ser ela preservada pelas Escrituras até os nossos dias. Nossa primeira tarefa será a revisão de bases escriturísticas para a crença apostólica de um Deus e seu Filho. E temos muito a considerar na Palavra de Deus. Depois exploraremos exemplos bíblicos de tipologia pai e filho, em tipo e antítipo. Nosso Pai Celeste empregou inúmeros exemplos para nos transmitir a grande verdade da divindade herdada e a igualdade de natureza. Finalmente, seguiremos os pilares históricos para esta doutrina de Cristo e os escritos da Igreja primitiva. Começaremos então por examinar o que as Escrituras registram sobre a identidade de Deus e seu Filho. Ideias tradicionais podem diferir, mas deixaremos a Bíblia falar por si, assim que examinarmos cada texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus testificou de seu Filho. Deus falou através de seu Filho. Deus disse a respeito de seu Filho. Deus deu-nos a vida em seu Filho. Deus glorificou o seu Filho. A plenitude da glória do Pai glorifica o Filho. Deus reconciliou-nos com a morte de seu Filho. Deus formou-nos à imagem de seu Filho. Deus agradou-se de revelar-nos o seu Filho. Deus enviou-nos o seu Filho. Nós adoramos a Deus e esperamos em seu Filho. Deus ressuscitou o seu Filho. Deus chamou-nos à comunhão com seu Filho. Deus estava com a Palavra. Eles são o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Deus e o poder de seu Cristo, fazendo-nos sacerdotes de Deus e de Cristo. No reino de Deus e de Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Deus perdoou-nos em Jesus Cristo. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Contemplando a Deus e a Jesus Cristo, um Deus e um mediador, o homem Jesus Cristo. Deus, o juiz e mediador, Jesus Cristo. Deus chamou-nos por meio de Jesus Cristo. Deus tudo criou por meio de Jesus Cristo. Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Deus reconciliou-nos por Jesus Cristo. A Deus seja glória por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus nos é dada por Jesus. O Pai é o único Deus e Jesus Cristo é quem enviou. Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus salvou-nos através de Cristo. Perante Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perante Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Isto é menos do que a metade dos 105 textos das Escrituras que demonstram em abundância as claras evidências escriturísticas de que Deus é o Pai e Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Pai. Bem, temos mais uma evidência. Ele era facilmente compreendido com base na sua filiação verdadeira, gerado do Pai, herdando a mesma natureza divina de Deus. Esta questão naquele tempo e agora gira em torno da definição da divindade. E, novamente, deve-se definir pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala-nos da natureza de Deus como tendo uma existência eterna e com poder criativo. Eis alguns exemplos. O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Ele é bendito da eternidade a eternidade. Da eternidade em eternidade, tu és Deus. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. O alto e sublime, que habita na eternidade. Desde a eternidade define-se como existir antes da criação da terra. Desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deus é eterno porque Ele é imortal. É impossível que Deus mora. Ao Rei eterno, imortal. Aquele que tem Ele só a imortalidade. Aquele que é, e que era, e que há de vir. Deus é também caracterizado por sua imutabilidade. Deus não muda. Porque eu sou o Senhor, não mudo. E também aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Este é o caráter divino expresso em sua lei imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois o seu caráter é imutável. Mas apesar da sua natureza divina ser imutável, sua forma não é imutável. Feito tanto mais excelente do que os anjos, sendo em forma de Deus, ele foi feito um pouco menor do que os anjos e foi achado na forma de homem. Jesus esvaziou-se a si mesmo e o Verbo se fez carne. Deus foi manifesto em carne. A eternidade do Filho e a existência do Espírito Santo é um fato nas Escrituras Sagradas. O Filho Divino que procedeu do Pai Eterno deve, por obrigação, possuir a mesma imortalidade e o mesmo Espírito Eterno, porque o seu Pai é Espírito e aquele que é nascido de Espírito é Espírito. Este é o ensinamento das Escrituras Sagradas. As Escrituras falam-nos de outros filhos de Deus. O livro de João fala-nos que quando a terra foi criada, todos os filhos de Deus rejubilavam. Adão foi o filho de Deus, e também nós somos chamados de filhos de Deus. Mas Cristo é o único filho gerado por Deus, o único nascido do Pai. Ele tem somente um único filho, o seu bem-amado herdeiro. O anjo Gabriel falou a Maria que o seu filho será chamado de Filho de Deus. Seu primo João Batista testificou que ele era o Filho de Deus. Nataniel confirmou que ele era o Filho de Deus. Seus discípulos disseram, de fato, tu és o Filho de Deus. Marta creu que ele era o Filho de Deus. Pedro confessou que ele era o Filho do Deus vivo. O centurião e todos os outros que estavam com ele disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mesmo os demônios o chamaram de filhos de Deus.
O sumo sacerdote perguntou-lhe se ele era o Filho de Deus. E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou. Uma vez mais, Jesus mesmo disse que ele era o Filho de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 1 e 2, compara o Filho de Deus antes e depois da sua vinda a esta terra. No capítulo 1 descreve sua plena herança como filho e por quem Deus criou os mundos. Como filho, ele é a expressa imagem da pessoa de seu Pai, feito mais excelente do que os anjos por herança. No capítulo 2, vemos a Jesus, o Verbo feito carne, feito pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Mas antes disso, ele foi gerado do Pai, algo que nenhum anjo de modo algum experimentou. Então, o primogênito foi trazido ao mundo. Jesus falou disso repetidas vezes. Saí e vim do Pai, disse ele aos fariseus. Ele saiu de Deus. Ele saiu do Pai, disse aos discípulos. Tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Ele assegurou a seu Pai. Estes últimos 4 textos apresentam a mesma palavra grega, exerkomai, que no passado les, exelton. E ela apresenta a preposição explícita ex, que significa colocar para fora, e elton, que significa eu vi. Portanto, neste texto lê-se: em verdade saí de Deus e vim à existência. Estava junto de Deus e saí dele. Saí de Deus, o Pai. E em João 17:8 lê-se: junto de ti eu saí. Em todas as 23 vezes que esse texto aparece no Novo Testamento, refere-se à saída de um país, de uma cidade ou de uma casa. E em apenas 2 vezes ele é usado em conexão com pessoas, descrevendo demônios saindo de pessoas que haviam possuído. E 4 vezes em referência ao filho saindo de seu pai, aquele que o possuiu no princípio. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de todas as suas obras. Desde a eternidade eu fui ungida. Desde o princípio, antes do mundo ser criado, eu fui trazida à existência. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Antes que coisa alguma fosse criada, desde os dias da eternidade. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? O Criador, aquele que estabeleceu a terra, tem um filho. E logo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Após reconciliar-nos por sua morte, Ele salva-nos agora por sua vida. E logo que recebeu a promessa de seu Pai, Jesus partilhou-a no dia de Pentecostes. Deus envia-nos o Espírito de seu Filho em nossos corações. Ele é a palavra viva, como qualquer outra que procede da boca de Deus. Se o amarmos e guardarmos a sua palavra, o Pai nos amará e eles virão e farão morada em nós. Em verdade, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.